Boa tarde, está entrando no ar mais um boletim de esportes pela Terceira Via TV. Em Campos, Macaé, Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. E vamos aos destaques desta segunda-feira. Fluminense vence com autoridade no vira-vira sobre o Botafogo. Vasco passa pelo Bom Sucesso com pênalti polêmico nos acréscimos e assume a liderança do campeonato. Macaé tira o volta redonda do G4 na casa do adversário. Madureira entra na briga e encosta nos primeiros. Goitacás teve jogo treino no sábado e goleou Capixabas no Arizão. Americano entra semana decisiva para a estreia no campeonato estadual. São João da Barra e Campos fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no 0-0. Essas e outras notícias agora no seu Boletim de Esportes. O técnico Alexandre Galo convocou no fim de semana os jogadores que participarão dos amistosos que a seleção brasileira sub-20 fará nos dias 27 e 29 deste mês, respectivamente, com Paraguai e com México. Desta vez, Galo mesclou jogadores que atuam no Brasil e também no exterior. Goleiros foram convocados Davi do Criciúma e Jackson do Internacional e ainda Jean do Bahia. Para os laterais, Cláudio Vinck do Internacional, Douglas do Santos, do Atlético Mineiro, Maicon do Livorno da Itália e o Wendel do Bayer Leverkusen. Os zagueiros Dória do São Paulo, Luan do Vasco, Rodrigo L do Avelino e o Wallace do Mônaco. Para o meio-campo, Danilo do Braga, Fred do Shakhtar, Lucas Silva do Real Madrid, Rafinha Alcântara do Barcelona, Rodrigo Caio do São Paulo e Anderson Talisca do Benfica. Atacantes: Alisson do Cruzeiro, Eric do Goiás, Felipe Anderson do Lazio, Marcos Guilherme do Atlético Paranaense, Vinícius Araújo do Standard de Liège da Bélgica, além de Vitinho do Internacional de Porto Alegre. Esta é a primeira convocação da seleção olímpica depois do vexame do sul-americano disputado no Uruguai, quando o Brasil foi o último a se classificar para o Mundial da categoria a ser disputado no meado do ano. Depois do sul-americano, praticamente toda a comissão técnica foi demitida, permanecendo apenas o técnico e coordenador Alexandre Galo. Ontem, no clássico pelo Campeonato Paulista, o Corinthians derrotou o São Paulo por 1-0. Gol de Danilo, ainda no primeiro tempo, pegando de primeira após cruzamento da direita. São Paulo ainda teve a chance de empatar o jogo, mas Rogério Ceni acabou desperdiçando um pênalti que o goleiro Cássio defendeu. O jogo foi bem disputado e as duas equipes tiveram outras oportunidades de marcar. Gil, o zagueiro da seleção brasileira e campista, foi expulso aos 4 minutos do segundo tempo ao cometer o pênalti, que acabou não resultando em nada para o São Paulo, porque o Rogério Ceni desperdiçou. Mas mesmo com 10 jogadores em campo, o São Paulo não conseguiu sequer empatar a partida. No Clássico Mineiro houve empate em 1-1, com o Galo saindo na frente, mas a Raposa empatou com o Leandro Damião. No Rio Grande do Sul, ontem, o Internacional foi derrotado pelo Juventude de Caxias do Sul por 1-0. No principal jogo de ontem pelo Campeonato do Rio de Janeiro, o Fluminense virou para cima do Botafogo no Maracanã, após começar perdendo com um gol de Jobson, que recebeu livre na esquerda e só teve trabalho de tocar mansamente para a rede tricolor. No entanto, o time dirigido por Cristóvão Borges reagiu e empatou com Kennedy, pegando uma sobra e chutando rasteiro e cruzado da direita. Garoto Gerson, que subiu da base, marcou outro gol, e Fred, após receber um lançamento em profundidade e controlar com o braço, finalizou na saída de Jefferson. Final: Fluminense 3, Botafogo 1. Mais cedo, em São Januário, o Vasco teve muita dificuldade para derrotar o Bom Sucesso, embora tenha sido superior em campo os 90 minutos.
O Cruz Maltino só saiu aos 47 do segundo tempo, já nos acréscimos, num pênalti duvidoso, marcado pelo árbitro. Gilberto, o atacante, cobrou e fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Há quem diga que se fosse o pênalti cometido lá na defesa do Vasco, o juiz não teria marcado. Em Volta Redonda, o Barra Mansa foi derrotado pelo Madureira por 1-0. O tricolor suburbano chegou aos 17 pontos e colou no G4. Na véspera, o Macaé tirou Volta Redonda do G4, derrotando o time da Cidade do Aço por 1-0, gol contra do zagueiro Luan. 752 pessoas pagaram ingresso e a renda foi de R$ 10.940 lá na Cidade do Aço. E já atuando pela primeira vez em seu campo neste campeonato do Rio de Janeiro, o Bangu não teve dificuldade para golear o fraco Boa Vista por 4-2. Os gols do time de Moça Bonita foram marcados por Almir, Bruno Luiz 2 e Matheus Pimenta. Pardalzinho e Eric Flores marcaram para o time de Saquarema. 950 pagantes e a renda de R$ 11.000. E o Flamengo derrotou o Friburguense sábado por 2-0, com 2 gols do artilheiro Marcelo Cirino. O jogo foi disputado no estádio Newton Santos, mas com apenas 6.145 pagantes. A renda somou R$ 189.820. No outro jogo de sábado, Nova Iguaçu e Resende não saíram do 0-0. Depois dos jogos do fim de semana, a situação dos clubes ficou embolada. Eu quero lembrar antes que a Cabofriense acabou derrotada. A Cabofriense foi derrotada por um time lá no estádio Los Lários. O time da casa venceu a Cabofriense pelo marcador de 2-1. Resultado que surpreendeu, porque a Cabofriense vinha em ascensão. Bom, em primeiro lugar está o Vasco da Gama com 20 pontos, seguido de Botafogo com 19, Fluminense 18, Flamengo e Madureira tem 17 pontos, Macaé e Volta Redonda com 15 pontos. Se o campeonato terminasse agora, os 2 rebaixados seriam Boa Vista e Nova Iguaçu, ambos com apenas 2 pontos. E a próxima rodada será disputada no meio de semana, depois de amanhã, às 4h, Bangu e Barra Mansa, em Moça Bonita, no mesmo horário em Saquarema, Boa Vista e Nova Iguaçu. Às 19h30, no estádio Newton Santos, jogam Botafogo e Tigres. E no Cláudio Moacir, Macaé e Cabofriense. Às 22h, Flamengo e Volta Redonda, no Maracanã. E finalmente, na quinta-feira, a rodada será completada com Vasco e Resende, em São Januário, Friburguense, Madureira em Nova Friburgo e Fluminense e Botafogo no Maracanã. Olha aí, Goitacás, Americano, São João da Barra entram na semana decisiva de treinamentos com vistas à abertura, o início da participação de todos no campeonato estadual da Série B deste ano. Daqui a pouco, aqui na Terceira Via TV, Fernando Antônio estará com a gente comentando o que se pode esperar dos clubes de Campos no campeonato. É rapidinho, é pai e bola.